E agora vamos falar da situação de Trump nos Estados Unidos. Tiago Berraich tem mais informações. Ele até já gravou falando da possibilidade de impeachment, o que isso acarretaria para o mercado global, não é, Tiago? Boa tarde. Oi, Denise. Boa tarde a todos. O presidente dos Estados Unidos deu uma entrevista para a Fox e amenizou a possibilidade de sofrer o impeachment, dizendo o seguinte: o mercado entraria em colapso. Donald Trump argumentou que todos ficariam muito pobres. Ele foi questionado sobre o risco de enfrentar esse processo caso os democratas vençam as eleições legislativas de novembro. O ex-advogado do republicano Michael Cohen afirmou sob juramento que o presidente deu instruções para violar leis de financiamento eleitoral. E Donald Trump alegou ainda que soube mais tarde sobre pagamentos feitos a mulheres que supostamente tiveram um caso com ele. Nós convidamos, para falar mais sobre essa situação do presidente americano, convidamos o professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, Oliver Stunk. Professor, como vai? Muito obrigado pela atenção. Ótimo. Obrigado, boa tarde. Professor, também por imagens aqui no Jornal Jovem Pan. Professor, claro que a Denise vai explorar muito a questão econômica, se é verdade que o mercado pode realmente entrar em colapso, mas eu pergunto, a situação política de Donald Trump corre efetivamente risco, porque em novembro tem a eleição legislativa. Se os democratas vencerem, tiverem êxito, o presidente americano corre sim risco de impeachment ou só não acredita em impeachment? Olha, o impeachment, a princípio, é um cenário extremo, tanto que na história dos Estados Unidos tivemos pouquíssimos casos, né? O mais recente do Bill Clinton, que sofreu impeachment, mas que foi absolvido pelo Senado nos anos 90. Então, a princípio, é muito difícil, é preciso realmente ter uma situação singular. O Nixon também estava prestes a sofrer impeachment e renunciou. Mas ainda eu acho um pouco precoce para falar de fato sobre essa possibilidade, mas claramente a investigação conduzida pelo Mueller, né, que está aos poucos descobrindo cada vez mais informações, e o depoimento dado pelo próprio advogado, que tem bastante credibilidade, porque ele se acusa também, pode mudar o jogo, ou seja, mas depende ainda, eu acho que a gente ainda teria que obter mais informações, ou seja, mais revelações, para de fato aumentar a possibilidade de um impeachment. Também a situação eleitoral é muito incerta, né? Ou seja, a princípio os democratas são esperançosos, mas é longe de termos uma certeza que de fato que eles vão obter as maiorias nas duas casas. Então eu ainda acho que a probabilidade de um impeachment é menos de 50% ainda. Denise. Mas professor Oliver, ele está numa situação bem mais complicada, porque são várias investigações que correm em paralelo, né? Aquela situação muito mal resolvida em relação à Rússia e a possível interferência, depois o pagamento de modelos que tiveram caso com ele pelas cariquetes, se teria sido dinheiro de campanha ou não. São várias frentes de investigação que criam uma instabilidade em relação à posição dele mesmo. E tem algumas decisões dele econômicas que aí mexem mais com o mercado financeiro, hoje, sim, inclusive, né, que é o caso da piora da relação comercial com a China, os dois países anunciando mais taxações e o risco de uma guerra comercial. Então são várias turbulências em torno de Trump e o apelo maior que ele tem é o fato da economia americana estar crescendo. Sim, ou seja, a gente precisa, né, há duas questões aí. A primeira é a questão da opinião pública. A princípio, um presidente que passa por uma situação de um escândalo amplo que afeta severamente sua taxa de aprovação, pode cair por causa disso, né? Ou seja, o Nixon teve uma baixíssima aprovação antes desse processo que ele sofreu e, de fato, acabou aí sua presidência. No caso do Clinton não foi bem assim, ele manteve uma aprovação relativamente alta e sobreviveu. O eleitorado de Trump é difícil de entender, né? Os principais especialistas ainda não conseguiram de fato entender que tipo de escândalo afeta a opinião daqueles que votaram para o Trump. A princípio, a aprovação daqueles que votaram para os republicanos e para ele ainda é alta, ou seja, a maioria dos eleitores de Trump está contente com o trabalho dele como presidente, né? Então, ao longo da campanha também a mídia cometeu o erro de sempre acreditar que o próximo escândalo ia de fato afetá-lo negativamente, o que de fato nunca aconteceu. Mas eu concordo que essa situação agora é realmente difícil. A última semana os últimos dias
foram os piores dias da presidência dele. E os republicanos encaram um dilema nos estados agora, e há uma guerra dentro do Partido Republicano entre aqueles que dizem que é preciso dar apoio ao presidente e aqueles que dizem que é preciso se distanciar dele para ganhar as eleições parlamentares que vão acontecer agora em novembro. Então, eu acho que muito vai depender do resultado dessas eleições. Se fica de fato evidente para o Partido Republicano que o Trump virou um fardo, um peso, alguém que afeta negativamente a capacidade deles de serem eleitos, aí sim eu acho que a situação no partido pode mudar. Mas ainda nesse momento ele tem o apoio, ele de fato lidera e controla o partido. Do ponto de vista jurídico, claramente as investigações podem trazer informações que tornam a proteção cada vez mais difícil. Do ponto de vista econômico, a princípio, as grandes empresas não estão torcendo para a saída do presidente, apesar de todas essas, o que você mencionou, guerra comercial, etc. A economia vai relativamente bem, mas eu discordo dessa afirmação do Trump de que um processo de impeachment traria instabilidade, porque, a princípio, a expectativa seria de uma continuação da política econômica e social do atual governo, diferentemente do Brasil, não tem uma coalizão na qual o impeachment pode levar a uma situação de uma outra política, como a gente viu aqui no Brasil. Então, eu acho que mesmo num caso de impeachment, a gente veria uma continuação, a princípio. A transição seria tranquilo, porque seria alguém do Partido Republicano seguindo Exato. A mesma linha, em princípio, pelo menos as linhas básicas da política econômica, por exemplo. Exato, a gente costuma, em casos de morte do presidente, nos casos da história, geralmente o vice que assumiu no primeiro discurso promete cumprir as promessas feitas pelo presidente eleito. Então é muito pouco provável que a gente tenha grandes mudanças nesse sentido, porque de fato o Trump tem bastante apoio, mesmo em caso de escândalo. A minha expectativa é que haveria um grande apoio também dentro do Partido Republicano para a continuação da maioria das políticas. Então a gente eu acho que é cedo para subestimar o apoio estrutural que o presidente ainda tem, e os primeiros sinais que a gente vê agora dele são realmente de continuar e de negar todo tipo de acusação que está surgindo agora. Agora, professor, me chama muita atenção a reação da sociedade lá nos Estados Unidos em relação ao Trump, especificamente uma coisa que sempre pesa muito para os políticos e que quase levou Clinton ao processo de impeachment, que é a questão de traição, de ter um caso fora do casamento. Trump não está discutindo que ele não teve esse caso. O grande questionamento é a forma como foi pago, como se fez acordo para elas ficarem quietas. E a esposa dele em nenhum momento se manifestou a respeito disso. Ela passa direto sobre essa questão, não teve pronunciamento. Eu lembro de vários outros casos de políticos em que a esposa foi lá do lado, a Hillary Clinton acabou fazendo isso, para manter a postura política, para dar uma sustentação do ponto de vista moral. Então, com relação a Trump, a sociedade lá reage diferente. Sim, ele conseguiu algo que outros políticos não têm conseguido, articular uma certa... ele parece imune a uma série de escândalos, e, por incrível que pareça, o bloco mais fiel de apoio são pessoas religiosas. O bloco dos evangélicos vota em peso por Trump, tanto que a tensão com a Turquia que existe hoje, ela ocorre em função de uma atuação de Trump para defender o pastor preso lá, que é uma manobra eleitoral para assegurar o apoio dos eleitores evangélicos nos Estados Unidos. E, obviamente, existe uma tensão grande de muitos que dizem que o tipo de comportamento do presidente está desalinhado, vamos dizer, aos ideais articulados pela igreja. Então, isso sim gera uma certa tensão, mas ele conseguiu, e eu acho que ainda vai demorar anos para, de fato, fazer uma análise mais objetiva, para entender como, de fato, ele tem conseguido não ser afetado negativamente por esse tipo de revelações. Eu acho que há poucas pessoas que, de fato, questionam se isso, de fato, ocorreu. Então, uma explicação é que existe uma desconfiança em relação à mídia tão grande
que a maioria, muitos eleitores de Trump apenas recebem informações sobre ele do próprio Twitter do presidente, ou seja, eles desconfiam da mídia e muitas das páginas e publicações e estações de TV a favor de Trump nem acompanham essa situação que está surgindo agora e nunca mencionam esses casos aos quais você se referiu agora. Professor Oliver Stunkel, de Relações Internacionais da FGV, mais uma vez, obrigado pela entrevista ao Jornal Jovem Pan, bom trabalho, até a próxima. Igualmente, boa tarde, tchau, tchau. Agora, Tiago, vale ressaltar que hoje o mercado está sendo agitado por notícias que vêm dos Estados Unidos, mas basicamente guerra comercial. Houve até um ensaio de uma acomodação do câmbio na abertura dos negócios hoje, que passou aquela pressão por causa das pesquisas eleitorais dos últimos dias, mas aí vieram as notícias de ações dos Estados Unidos e da China agravando a guerra comercial, e aí nós temos agora o dólar em alta de 1,15%, a cotação de venda do comercial passa dos R$ 4,10, euro sobe 1,01%, a cotação de venda em R$ 4,735 e a bolsa cai 1,2%. Denise, só para a gente fechar, inclusive o ex-chefe de campanha de Donald Trump, ele foi condenado por crimes financeiros e aí há uma dúvida nos Estados Unidos se um presidente no exercício pode ser processado criminalmente. Ou não que não possa, mas se isso pode ou não acontecer no caso de Donald Trump. Então, os desdobramentos até o fim do ano vão ser grandes e tem essa eleição que nós falávamos e talvez se os democratas vencerem as eleições legislativas, a situação dele possa se complicar ainda mais. Ninguém sabe. Vamos continuar acompanhando, né? Agora que ele cria muito fato, cria muito fato, ele cria, sem dúvida alguma.